Olá, investidores, muito boa tarde. Começamos mais um programa Na Mira do Trader, exatamente 15 horas e 59 minutos do dia 25/7 de 2016, segunda-feira. Eu sou Wagner Caetano e acredito que o melhor caminho para acúmulo de patrimônio na renda variável é ter uma boa carteira de ações e poder remunerá-la através de mini contratos de índice futuro, seja no momento de aversão ao risco, trabalhando na venda desses mini contratos ou até surfando uma tendência de forma plena na compra desses contratos e também em alguns momentos em mini contratos de dólar. Eu acredito no swing trade, em montar operações de posição para surfar sempre a tendência, pessoal. Eu não acredito em operações de longo prazo que seriam as marés, mas também não acredito em operações de curtíssimo prazo ou day trade ou scalping que seriam as marolas. Eu acredito na onda, que surfando a grande onda a gente chega mais longe e acumula patrimônio na Bolsa de Valores. E nós vamos começar, como sempre, aqui pelo gráfico do Ibovespa, ok? Vamos aos estudos. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, olhando aqui um gráfico semanal do Ibovespa, eu tenho uma linha aqui que eu vou reforçar. E a gente está num momento bem complexo assim para a Bolsa, né? Então essa linha, se os senhores puderem observar, ela derrubou o mercado em 2010, depois fez isso de novo em 2012. Em 2014, em meio àquela euforia do rally eleitoral, ela teve forças para derrubar o mercado também. Podemos dizer que ela fez isso em 2015, o mercado se aproximou e caiu. E o mercado rompeu na semana passada essa linha. Além disso, olhando pelo semanal, o mercado fez aqui um fundo nos 37.050, ok? Depois fez topo no 54.975 e fez um novo fundo aqui nessa região em torno aí de 48 mil pontos, né? Esse daqui foi 47.875, esse outro fundo aqui 48.066, digamos aqui 48 mil pontos. Então esse processo aqui foi um processo corretivo, foi uma correção. Ao romper 54.975, o mercado fez um pivô de alta também. Então nós temos uma LTB que vinha guiando as negociações do Ibovespa desde 2010, foi rompida, e nós temos um pivô de alta ao 54.975, rompido também. E nós temos a média móvel exponencial de 5 períodos no semanal, protegendo aqui os 55 mil pontos. Então, hoje, a tendência do mercado no gráfico semanal é de alta e no gráfico diário também é de alta. Se você colocar um gráfico de 60 minutos aqui, ó, também é de alta, né? Agora, isso significa o quê? Significa que no médio prazo o mercado vai subir, né? Então nós temos dois drivers aqui, praticamente três importantes, né? A LTB rompida, o pivô de alta rompido e a média móvel de 5 no semanal protegendo os 55 mil pontos. Significa que o mercado, no médio prazo, ele vai subir. São sinais de alta. E se você pegar alguns fundamentos como IPCA, né, a índices de inflação, índices industriais, pegar o relatório Focus que sai toda segunda, a projeção de PIB, você vê que os indicadores econômicos concretos, materializados, eles estão melhorando e as expectativas também estão melhorando com base no relatório Focus, até a posição de alguns gestores, presidentes de banco, ações sendo elevadas, a Gerdau foi elevada pelo Deutsche Bank na sexta, e por aí vai. Então, você vê que os fundamentos estão melhorando, a expectativa está melhorando e o gráfico está indicando alta. Isso, pessoal, porque os estrangeiros ainda não desembarcaram, eles estão atuando na compra, mas ainda timidamente. Agora, isso não significa que a gente não possa ter uma correção de curto prazo, né? Qual seria o alvo dessa correção? Um ponto triplo que o mercado chama de clímax,
que é justamente a região de 55 mil pontos, onde tem esse topo anterior no 54,975, essa linha de tendência de baixa rompida poderia sofrer um movimento de pullback, né? Ela foi rompida e o mercado volta para testar. E a média móvel de 5 no semanal na mesma região, você teria um suporte triplo. Topo anterior, que é a cabeça do pivô, a LTB poderia fazer um pullback na cabeça do pivô também, e a própria média móvel exponencial de 5 períodos. Então o cenário mais provável para esse momento seria uma correção até os 55 mil pontos, para quem ficou de fora embarcar, aí o mercado subiria mais forte do que ele já está nesse momento. E olhando o gráfico diário, qual que é a leitura que nós temos aqui? Nós temos o mercado relativamente distante da média móvel exponencial de 21 períodos. E nós temos essa região aqui, né? 54,975. Se a média de 21 subir mais um pouco, ela protege aqui os 55 mil pontos também, e a própria LTB. E você vê que nas últimas 5 sessões, contando com hoje, o mercado está de lado, né? Temos 5 pregões laterais, pendurado na média de 5. Então eu acho provável um teste de 55 mil pontos para os próximos dias. Essa correção seria uma correção no preço. Para quem lê o meu relatório cenário diariamente, a correção no preço, ela acontece, pessoal, de 2 a 4 pregões. Então nós teríamos 2, 3 ou 4 pregões de baixa. Aí o mercado vem no suporte imediato, que seria essa região, e aí ele volta a subir. Se for correção no tempo, ela é mais demorada. Aí o mercado ficaria mais um período lateral para depois voltar a subir. E ele ficando mais um período lateral, a média móvel de 21 sobe, rompe os 55 e protege o mercado. O que eu particularmente acho mais provável? Uma correção no preço. Eu acho que ao longo dessa semana, talvez início da outra, o mercado toca os 55 mil pontos. Mas eu também não descarto uma correção no tempo. O que eu acho muito difícil acontecer é o mercado disparar. Ele subir 2, 3% amanhã, subir mais 2, 3% na quarta e fechar a semana com uma alta expressiva. Não é um cenário impossível, mas ele é muito improvável. O mais provável é uma correção no preço, mas também pode ser uma correção no tempo. Eu aposto que tem uns 60% de chance de a gente ter uma correção no preço, até os 55. Uns 30% de ter uma correção no tempo, e eu colocaria uns 10% no mercado explodir, porque ele está em alta, né? Um monte de ação sendo elevada, temporada de balanços, por que o mercado não poderia ter uns 10% de chance de explodir, subir e buscar os 58 mil pontos? Né? 57,605 primeiro e depois 58,500, 58 mil pontos. Mas é mais provável que tenha uma correção no preço primeiro, né? Então, para quem ficou de fora de algumas ações, está esperando o melhor momento para montar preço médio e tal, é só ficar atento ao longo da semana que vai ter oportunidade. Falando do gráfico do dólar, nós temos um mercado vendido, mas o dólar sempre repica até a média móvel de 21, depois volta a cair. Para quem está esperando para comprar dólar ou ações atreladas a ele, de exportadoras, tem que esperar o mercado romper e fechar acima da média de 21. Hoje é um pregão altista, né? O dólar está repicando, mas sem novidade. O mercado mesmo de futuros está concentrado no mini índice. Ok? Eu gosto de passar também aqui pelo gráfico do Dow Jones, né? O Dow Jones fez um movimento de rompimento de pivô de alta aqui na região de 18,167, 18,168. Ele rompeu a sua máxima histórica na região de 18,350. E o que é possível que a gente tenha agora? Um movimento de pullback, né? Rompeu, tem um gapzinho aberto aqui em amarelo, ele pode voltar para testar a própria máxima histórica como suporte. Isso daqui é inversão de polaridade, era resistência, pode virar suporte no movimento de pullback, ou ele pode vir até a cabeça do pivô aqui, por que não? Sem alterar em nada a tendência de alta de curto prazo, inclusive. Tem um gapzinho para atrair os preços aqui, a máxima histórica.
Aí tem a média de 21 aqui, a cabeça do pivô, quer dizer, ele pode vir aqui, pode vir no gap, pode vir na média, pode vir na cabeça do pivô, que seria uma correção técnica sem alterar absolutamente em nada o viés, a inclinação altista do Dow Jones. E aí o mercado brasileiro aqui, o mercado doméstico provavelmente seguiria junto e nós teríamos a correção que nós estamos aguardando aí alguns para entrar, para montar uma carteira robusta aí de ações, aumentar a exposição, aquela coisa toda, ou para quem ficou de fora, ou de repente para quem está short, vai realizar lucros, enfim. Eu sempre falo aqui, pessoal, na palavra de ordem, né? A palavra de ordem, quando eu comento aqui, ela é simplesmente aquilo que eu visualizo no mercado para o momento. E o momento é o momento de comprar ações, né? É o momento de montar carteira, sempre de forma gradativa, parcial, mas o mercado é comprador. A gente está num momento histórico aí de mudança política e econômica, né? O único fator que poderia fazer o mercado derreter seria se não tiver impeachment, né? O impeachment é garantido hoje em dia, ele é provável, mas ele não é garantido. Se não tiver impeachment, o mercado vai derreter. Mas como é provável que tenha, o mercado precificou inclusive uma parte do impeachment, mas uma parte pequena ainda, viu? Se tiver impeachment mesmo e o governo Temer continuar com austeridade, acertando a mão, tem ação aí que pode até dobrar de preço em um ano e meio. Não seria difícil você comprar determinados papéis agora e no final de 2017 ter subido 100%, por exemplo. Ok? Dá uma olhada em algumas blue chips aqui. Petro 4. Né? Petro 4, desde que ela começou a seguir essa linha em azul, eu comentei com convicção que era compra. Tanto que essa linha fica no meu gráfico, né? Então, a partir do momento que você tem esse movimento, pessoal, pela análise técnica clássica, você tem uma tendência de alta claríssima, né? Inclusive, esse foi o fato de ver Petrobras fazendo topos e fundos ascendentes, foi uma das variáveis que me fez segurar aquela posição comprada de mini contratos que eu finalizei alguns dias atrás aí com lucro até acima do objetivo inicial. Então, vendo Petrobras fazer fundos e topos ascendentes guiada por uma LTA, por uma linha de tendência de alta, me deu muita tranquilidade para manter uma posição ousada na compra. E aí ela está simplesmente seguindo o que estava muito claro aqui, alta, né? Buscou os 10,50, buscou os 10,93 e eu comentei na semana passada com vocês, que foi nesse dia que eu vim aqui, no dia 18, que ela iria buscar aqui os 12,08, né? E que nos 12,08 aí eu já acho que quem é trader de giro aí tem que embolsar pelo menos parte do lucro, porque o alvo inicial do movimento da Petro é 12,08 e ela bateu hoje, chegou a bater 12,25. Então, para quem gira com posições, o 12,08 na Petrobras é ponto de realizar pelo menos a metade do lucro. Agora, caso a Petrobras consolide acima de 12,08, ela pode buscar aqui, ó, essa região. Né, que seria alguma coisa em torno de 13,59 aqui. Mas tem que consolidar acima de 13,08. Eu venderia, se eu tivesse comprado em Petrobras, pelo menos a metade ou uns 60% para colocar o lucro no bolso, porque eu acho que ela talvez corrija um pouquinho primeiro para depois continuar em alta, como eu vejo o mercado como um todo. Ok? Então é mais ou menos essa leitura que eu tenho, mas claramente inclinada para cima, mas indicando talvez aí uma correção de curto prazo. Como é que a gente enxerga a Vale, né? Sorrateiramente, como diria o poeta, a Vale tem subido. Não tem a mesma força da Petro, mas está inclinada para cima. É um setor que ele não me anima ainda para uma compra mais contundente. Eu prefiro a siderurgia. Vocês sabem que eu tenho a Gerdau, que eu vou olhar daqui a pouco. Mas ela está mais inclinada para cima do que para compra. O minério está subindo sorrateiramente, como eu falei e tal. Aquela história de estímulos na China, e é isso. Num caso de correção, ela pode vir na média de 21, nessa linha azul aqui, até dando compra.
né? Mas tem setores que me animam um pouco mais do que o setor de mineração, né? Aí, falando de Ambev, né, que é uma das blue chips aí com peso no... O pessoal que me acompanha sabe que eu já realizei. A Ambev, ela vem aqui nos 13,40, 19,40, 19,50 e volta e não vai para lado nenhum. Eu já realizei um lucro de uma posição que eu tinha um tempo atrás. Volatilidade histórica 0,85, cada vez menor. Movimento lento. Se ela romper esse enrosco aqui, ela sobe mais um pouco, depois volta. Eu acho que tem ativo melhor assim para se posicionar do que a Vale. Ela é um papel defensivo de qualidade, mas é um papel caro no momento, né? Então, mas está aqui inclinada para cima claramente. Se romper aqui 19,44, ela vai embora porque faz um pivô de alta, fundo, topo, fundo. Está acima das médias cruzadas para cima, está muito mais para compra do que para venda. Eu só estou dizendo que tem papel, na minha visão, melhor para se posicionar. Aí dá uma olhada em Bradesco e Itaú. BBDC4. Eu coloquei aqui um gráfico semanal. Eu lembro que eu tinha marcado ombro, cabeça a ombro aqui invertido, que seria poderoso para elevar esse papel para cima. A análise dela é muito simples. Ela veio aqui na máxima histórica, na região de 29,17, 29,05. Ela sentiu, chegou a bater 29,20, 29,26 e ela tem uma cabeça de pivô aqui nos 27,58. Então, se o mercado como um todo corrigir, ela pode vir aqui na cabeça do pivô ou até um pouco acima, por quê? Olhando até pelo semanal aqui, né? 27,58. Por que ela pode ir até um pouquinho? Porque ela tem esse ponto aqui que também é forte, né? De 2015, que seria a região de R$28 aqui. Então, em caso do mercado corrigir, ela tem a região dos 28, 27,50 como pontos muito fortes. Também, pessoal, fundo, topo, fundo, pivô de alta. Além de ter um pivô de alta aqui, ó, fundo, topo, fundo no Bradesco, olhando o semanal para ter uma visão mais macro, o que a gente consegue visualizar, né? Então, assim, o mercado pode e deve até corrigir, seria super saudável, foi uma alta em linha reta, muita gente ficou de fora, mas para você ver, uma ação com peso como o Bradesco, por exemplo, ela está com um pivô de alta rompido, pode ter um pullback, a inversão da polaridade para testar essa resistência como suporte, mas ela tem também um ombro cabeça a ombro invertido, né? Então tem duas figuras apontando para o mesmo lado, ó. Momento interessante na nossa bolsa. Correções, até onde se prove o contrário, são oportunidades de compra desde que tenha impeachment. Então, aqui tem circulado em fúcsia o ombro, cabeça, ombro invertido e em azul pivô de alta. Então, quer dizer, é um domínio comprador, apesar de a gente poder vivenciar um cenário de correção sem nada mudar o movimento de médio prazo, que é aquilo que a gente opera, né? E por fim, eu vou dar uma olhada em YouTube antes de ver YouTube 4, antes de ver o gráfico aqui de Gerdau. No semanal a mesma coisa, né? Eu tenho aqui o mesmo desenho, né? Pivô de alta, tem o fundo aqui, tem o topo, tem o fundo mais alto que o anterior no semanal. Então você vê semanal comprado, quando no diário dá oportunidade de compra, você que está de fora entra. Então você vê que ela veio na região da máxima histórica aqui. Eu vou até apagar aqui essas linhas para ficar um gráfico mais limpo. Você vê que ela está na região da máxima histórica, né? Então, se a gente pegar aqui, 35,15, né? Então ela veio próximo aqui, né? Não chegou a... Ela tem outros enroscos aqui também, né? Ela tem um ponto aqui 34,47, tem 34,20, tem 34,40. Onde que ela bateu? 34,56, nessa região de enrosco aqui, de 2014, 2015 e 2016. A cabeça do pivô está em 34,50.
e 34 e 33, 34 e 34 aqui, ó, bem aqui. Então ela está um pouquinho abaixo da cabeça do pivô, então pode corrigir normalmente aí depois voltar a ter forças compradoras. Nesse momento assim, aparentemente o Bradesco está um pouco mais forte que o Itaú, ok? Então, para a gente finalizar aqui, eu vou dar uma olhada em Gerdau, que todo mundo sabe que eu tenho compra nela, né? É uma operação pública. Então a Gerdau, eu fiz a minha entrada, a minha reentrada depois de realizar lucro nessa escalada aqui. Eu realizei lucro completo e fiz a minha reentrada na região de 5,80. Quando ela fez esse movimento aqui de acumulação, né? E é o que ela fez? Ela rompeu uma cunha, que é essa figura aqui onde tem essas linhas pontilhadas em azul. Geralmente o objetivo é no início da cunha, mas eu usei Fibonacci aqui para medir essa distância entre as extremidades da cunha, projetei a partir do rompimento, está em cinza aqui. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui para a gente poder ver. Deixar aqui em azul. Então, sendo técnico, milimétrico, científico, por Fibonacci, objetivo 864 da cunha, objetivo na raça, no olho, né? 8,84, que é o comecinho da cunha. Então ela segue. Se ela rompeu 7,59, 7,57, ela tem um alvo intermediário em 8,29. Aí depois resta 8,64, 8,84 para ela alcançar o objetivo dela. Ela foi elevada pelo Deutsche Bank na sexta-feira. Tem uma política antidumping na China por alguns fornecedores que são concorrentes da Gerdau de uma forma tímida, mas pode impactar alguma coisa no sentido positivo. E a gente não pode esquecer que ela tem uma exposição boa a aços longos, que é o mercado mais resiliente, e também a Estados Unidos e Canadá, que principalmente Estados Unidos tem mostrado força, né, pessoal? Recuperação econômica. Estados Unidos está com a economia nos trilhos, né? Claro que problemas a gente pode ter sempre, mas sempre os indicadores econômicos vêm de razoáveis para bom, uma economia em crescimento, em recuperação. E a gente não pode deixar de considerar um cenário de recuperação interna aqui do Brasil, e Gerdau vai ser o player principal de siderurgia, uma vez que se você pegar uma ação como Usiminas e CSN, que são concorrentes diretas, tem nível de alavancagem muito maior, tem nível de endividamento muito maior. Então o Gerdau, se você não tem a dúvida, que é o melhor ativo do setor. E ela só não está uns R$10 realmente por causa dessa operação Zelotes, do CARF e tudo. Mas se tiver alguma evolução aí no sentido positivo para ela, ela tem tudo para deslanchar, ok? Tem tudo para deslanchar porque ela realmente está represada e descolada dos fundamentos. Aí o que o mercado fez aí? Como siderurgia é um setor muito sensível ao cenário de recuperação, o mercado foi de novo para a CSN. Na correção a CSN veio para 6,26, já está R$11, né? Então o mercado concentrou em CSN, mas o mercado sabe que a Gerdau tem melhores fundamentos. Esses que eu citei anteriormente. Ok? Vou dar uma olhadinha em BVMF que o pessoal pediu, daí eu já encerro aí. BVMF é um movimento parecido com o Ibovespa, mas ela está mais definida. Rompeu um ponto difícil nos 18,14. A média móvel está acima desse ponto. Então, qualquer toque da média móvel exponencial de 21 ou até dos R$18,15 é simplesmente um movimento de pullback, né? De correção de preços dentro de uma tendência de alta. E o pessoal pediu para ver fibra, pessoal, é aquela velha história, ações atreladas a dólar, aparentemente ainda não é o momento. Elas têm pequenos repiques, mas aí entra vendedor muito forte, elas não conseguem nem chegar na média de 21. Você vê fibra, eu lembro como se fosse hoje, que eu compradíssimo em fibra no final do ano, falei, pessoal, isso daqui é topo triplo, ó. Topo, topo, topo. Isso daqui não é padrão de correção. Isso daqui é padrão de queda muito, 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 muito forte. Quem me acompanha sabe, eu estava comprado, o meu grupo estava comprado e nós vendemos.
Então isso daqui é padrão de reversão, isso daqui não é padrão de correção. Então era venda com convicção naquele momento. E desde então ela só fez cair, ok? E está numa região aqui de fundos importantes desde 2014, só que tem que ter sinal de compra, porque não adianta você comprar porque um ativo está barato, né? Ele tem que dar sinais gráficos e fundamentalistas para que você seja comprador. Pessoal, eu acabei de colocar, aí eu vou encerrar aqui com vocês. Eu acabei de colocar aí na tela o meu e-mail, contato@toptraders.com.br. Como vocês sabem, nós teremos um curso em agosto. Essa semana a gente vai definir preço e em quais dias que vai ser a imersão técnica. O que eu posso adiantar para vocês? O curso vai ser completo, ações e mini contratos. 2. A imersão técnica vai ser de 2 dias, horário de pregão ao vivo online das 9 até as 17, até o leilão do Ibovespa, 17, 17 e 10. 3. Vai ter versão Gold e versão Platinum, quer dizer, para aquele investidor que quer o curso completo com a parte gravada e ao vivo online, vai ter uma versão à disposição. Para quem quer ou de repente não tem tempo de acompanhar a versão online, vai ter só o conteúdo gravado com 2 semanas de acompanhamentos das minhas operações. O completo contempla essas 2 semanas das minhas operações, as operações ao vivo nos dias da imersão técnica, mais o conteúdo gravado, preparatório. O que a gente pode dizer também? Todo o conteúdo de ações de análise técnica vai ser novo. Eu vou gravar novamente para ter uma leitura dos gráficos dos papéis atualmente, né? Então vai ser um conteúdo novo, inédito. O que a gente pode garantir que tem de informações? Vai ser na segunda quinzena de agosto. Muito provavelmente na semana... Deixa eu ver aqui, na semana... Eu vejo aqui, eu já falo para vocês. A gente não tem uma data definida, oficial ainda, mas é muito provável que seja na semana do dia 22 de agosto. Muito provável. O conteúdo fica gravado por 6 meses, é mais uma informação. E uma outra informação, nós temos 4 vezes mais interessados no que nós temos número de vagas. O que a gente está fazendo? Tem interesse no curso? Pede reserva em contato@toptraders.com.br. Fala, meu nome é tal, tenho interesse no curso, quero que você reserve. Eu vou responder o teu e-mail pessoalmente e vou garantir a sua vaga. Por quê? Esse curso vai ser lançado no início de agosto. A minha impressão é que ele vai ser lançado num dia, se tiver vaga, ele vai ser lançado num dia, talvez no mesmo dia já preencha tudo, que esse pessoal que pediu a reserva vai ter prioridade, ele deve ficar mais um dia em aberto para finalizar, se ficar. Né? Mas não vai ser curso, por exemplo, para ficar 1, 2 semanas com o carrinho aberto. É coisa de 2 ou 3 dias, as vagas vão ser finalizadas e não serão reabertas depois. E provavelmente vai ser o último curso de 2016. Ok? Então quem tem interesse, manda ali o nome, fala que tem interesse, resumidamente, aí eu faço a reserva e quando o curso for ser lançado, essa lista vai ter prioridade. Se a lista preencher as matrículas, ele nem será aberto para o mercado. Mas como sempre fica algumas vagas em aberto, deve ser, mas deve ficar 1 ou 2 dias. Ok, pessoal? Então é isso aí. A palavra de ordem é montagem de carteira para médio prazo. O Brasil está num momento de transformação política e econômica. E só que são compras seletivas. Procurem comprar sempre de forma gradual, dividindo os lotes para que você possa ter um bom preço médio. Se o mercado ficar maluco e voltar a subir e disparar, você não fica de fora, você compra um pouquinho agora e depois compra um pouco na correção, você faz um preço médio, na hora que ele inclinar para cima de novo, você está dentro do foguete para poder alçar voos aí e lucrar na renda variável. Então, meu muito obrigado pela audiência crescente. Hoje nós tivemos mais um recorde aí de investidores ao vivo, e para o pessoal que assistia a parte gravada depois, que é uma audiência muito grande também, o meu forte abraço e muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Pessoal, uma boa semana de saúde, paz e bons negócios. Até segunda. Valeu!